Você sabia que muita gente tem dificuldade de orar porque se acostumou a rezar? Sabia também que a oração tem que ser diferente de uma reza? Por quê? Oração é algo espontâneo, não é algo pronto, não é uma fórmula, não é algo que já está especificado e você vai apenas repetir, nada disso. Na oração, nós falamos com Deus, nós louvamos a Deus, nós pedimos a Deus, nós clamamos a presença de Deus e colocamos a fé que nós dependemos dele. Nós colocamos uma situação na dependência exclusiva dele. Não é preciso escândalo, não é preciso gritaria, não é preciso falar muito, não é preciso gritar, não é preciso de formalismos. Orar é entrar na presença de Deus. E Jesus nos ensinou a orar. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele fala bastante sobre oração. Vamos ler a palavra de Deus? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler o versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos centros e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Palavras do Senhor Jesus sobre oração. Não existe uma fórmula, não existe uma forma única, uma posição única de oração. Não tem uma forma específica para você orar, para nós orarmos, para estarmos na presença de Deus. A posição da oração, ela é espiritual. Nós devemos orar com fé, mas também, se nós pudermos, podemos nos ajoelhar, podemos mostrar reverência a Deus, mostrar uma posição externa, mas que reflita a posição interna. Nós devemos chegar a Deus com reverência, sabendo que Ele é Deus, nós somos criaturas, somos seus filhos, nós dependemos dEle, então não tem um segredo para a oração. Orar é chegar na presença de Deus, é derramar na presença dEle, mas por isso, quando nós pudermos, quando nós tivermos oportunidade, sim, nós podemos então subir ao monte, nós podemos então ajoelhar, nós podemos então fazer uma vigília, mas o formalismo não é necessário. Nós podemos falar com Deus no trânsito. Você dirigindo no seu carro, você pode estar conversando com Deus em espírito, ou mesmo falando. Você pode dentro do ônibus, lavando roupa, lavando vasilha em casa, onde estiver. Nós podemos conversar, orar, falar com Deus sem formalismos. Ele nos ouve onde estivermos através do seu Santo Espírito. Não é necessário falar muito. Não é preciso palavras bonitas, não é preciso falar demais, não é preciso falar como Jesus nos instruiu nas praças gritando, nada disso. Ninguém precisa escutar a nossa oração. O Senhor Jesus, Ele nos escuta, o Espírito Santo nos escuta, o Deus Pai nos escuta em secreto. Ele já sabe, nós lemos aí, acabamos de ler, que antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe até o que nós vamos falar. Mas por Ele ser nosso Senhor, por Ele ser íntimo, Ele quer ter esse relacionamento, Ele quer que nós falemos com Ele. É importante, muito importante ressaltar que algumas coisas, entre elas, a primeira, nós somos pecadores. O pecado, ele nos afasta de Deus, mas quando nós reconhecemos que nós estamos numa situação de pecado, quando nós pedimos perdão, quando nós chegamos a Deus, quando nós pedimos que Ele nos lave com o sangue de Jesus, quando nós aceitamos que esse sacrifício de Jesus na cruz nos limpa, então sim, nós temos acesso direto a Deus. Isso está lá em Hebreus. Hebreus no capítulo de número 10, no versículo 19 e 20, está escrito assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só, nós acabamos de ler
uma verdade preciosa. Nós temos que ter intrepidez através do sangue de Jesus. Quando nós estamos orando, quando nós entrarmos na presença de Deus, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter intrepidez. Se o inimigo, se o diabo nos acusar de alguma coisa, nós temos que falar para ele que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós vamos com fé, sabendo que Ele pode todas as coisas. Outro detalhe importante na oração é que nós não temos merecimento. Nós não vamos chegar a Deus e clamar por Ele: olha, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu fiz aquilo outro, eu doei tal coisa, eu ajudei tal pessoa. Nada disso. Nós não temos merecimento algum. O merecimento que nós temos vem de Jesus. Pela graça, Ele, por um favor imerecido, Ele nos acode, Ele nos acolhe. Ele ouve as nossas orações, não porque nós somos melhores ou piores, fizemos isso ou deixamos de fazer aquilo. Ele acolhe as nossas orações pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Então, nós podemos receber a graça de Deus, nós podemos pedir no nome dEle e nós podemos, pelo nome de Jesus, receber o favor de Deus, receber a ação de Deus na nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 23, Jesus ele fala o seguinte: em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Ou seja, nós temos que pedir a Deus, não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Em Colossenses 3,17, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: tudo quanto fizerdes, seja em ação ou em palavras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Mas por que nós temos que pedir qualquer coisa em nome de Jesus? Essa pode ser a sua pergunta, pode ser a pergunta de muita gente. A resposta é simples, está em Filipenses 2,9, também que o apóstolo Paulo escreveu. Diz assim a palavra de Deus: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Aqui aparecem os 3 segredos da oração. Anote bem, há segredos na oração, 3 segredos. O primeiro segredo, nós acabamos de falar: a oração deve ser feita em nome de Jesus, é no nome dele. O outro segredo, a oração deve ser feita com fé. Mateus 21, o Senhor Jesus fala o seguinte: e tudo quando pedirdes crendo, recebereis. Tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então o segundo segredo da oração é a fé. O primeiro é orar no nome de Jesus, o segundo é a fé, e a terceira coisa, o terceiro segredo para se orar, para se ter êxito na oração, é que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Está na Bíblia, está expressa na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, o apóstolo João ele escreve o seguinte: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que possamos fazer da oração uma prática diária, uma prática não só diária, mas uma prática de fé. Que possamos sempre orar com fé no nome de Jesus e principalmente segundo a vontade de Deus. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós dependemos de Ti para tudo. Espírito Santo, Tu conhece o coração de cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está ouvindo. Que o Senhor possa agora recolher cada pedido, cada louvor, cada adoração e possa trazer à existência aquilo que nós não podemos. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós declaramos que pelo sangue de Jesus nós entramos na Tua presença, Te pedimos perdão dos nossos pecados e Te louvamos, Pai, pelo que o Senhor é. E Te pedimos, faça da nossa vida a Tua vontade. Nos ajuda a sermos perseverantes, nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, a fazer aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Nos ajuda a Te escutar, nos ajuda a Te ouvir, nos ajuda a sermos, em nome de Jesus, canal de bênção onde estivermos. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada um que está nos escutando nessa hora e possamos, em nome de Jesus, ser tocados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que Ele te abençoe a cada dia.